Olá pessoal, nós estamos iniciando aqui a postagem das videoaulas de correções dos simulados com questões formuladas pela Comperv. Vale lembrar que nem todos os exames formulados pela Comperv e que versavam mais especificamente sobre a língua portuguesa, nem todos traziam questões referentes ao conteúdo que consta no edital do Profiletras, do Exame Nacional de Acesso ao Profiletras. Ou seja, nós temos pela Comperv formulados exames que versavam sobre aspectos muito específicos de determinadas ocupações, alguns cargos muito específicos, como por exemplo revisor de textos, Então, nem todas as questões formuladas pela Comperv e que caíram na disciplina de língua portuguesa, nem todas essas questões nos interessam, tá ok? Nos interessam aquelas questões que contemplam o conteúdo programático, que está presente no edital de seleção, tá bom? E também, é claro, a gente se baseou na semelhança das questões que vêm caindo no Profiletras, com textos que de alguma forma se relacionam, com a prática do professor, com o ensino de língua portuguesa, Então a gente buscou aqui trazer questões que se assemelhassem às questões que vêm sendo recorrentes no Exame Nacional de Acesso ao Profiletras, tá bom? Então vamos aqui fazer a correção do primeiro simulado que está disponível aí, inclusive para vocês baixarem PDF, e resolverem, fazendo as suas anotações. Nós sabemos que há essa comodidade quando a gente faz a impressão do material, a gente pode riscar, fazer anotações ao lado do texto, Então vocês podem imprimir e acompanhar aqui a videoaula de correção, tá bom? Nós vamos fazer a leitura de todos os textos que compõem os simulados, ok? Então vocês podem, se preferirem, avançar um pouco o vídeo, na barra de rolagem que tem aí abaixo, caso vocês queiram pular a leitura de algum texto que porventura esteja presente no simulado, tá ok? Obviamente, todos os simulados, em todos os simulados nós temos textos que abordam questões de interpretação textual, trechos dos textos são retirados para que seja feita uma análise sintática ou semântica também desses trechos, E isso já vai nos habituando, nos acostumando às questões que costumam cair no Profiletras, tá bom? Então vamos lá. Simulado 1, as questões de 1 a 10 desta prova são baseadas no texto abaixo. Salas de aula transformando o sertanejo. Ao longo de anos, o sertão do Rio Grande do Norte foi subjugado às intempéries da seca que expulsou milhares de sertanejos de suas origens, em busca de água e sobrevivência. Numa revolução inimaginável para a maioria dos moradores das terras mais áridas do estado, cujas precipitações médias anuais são inferiores a 800 milímetros, a educação se tornou o meio de transformação social, cultural e econômica. Hoje, por entre os cactos que povoam a Caatinga, surgem institutos federais, faculdades, universidades e a primeira escola multicamp de ciências médicas do Brasil. Em uma década, o número de instituições de ensino superior no estado cresceu 33,3% e expandiu o número de vagas em 125,38%. O sertão do flagelo da seca se transformou no chão das oportunidades e do resgate de sonhos. Não existia perspectiva. Meu pai era analfabeto. Eu cresci estudando em escola pública e numa família carente. Relembra Anderson Fernandes, 26 anos, formado em odontologia pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte,
a UERN, Campus Caicó. Nascido numa família que enfrentou inúmeras dificuldades ao longo dos anos, a falta de perspectivas de mudança não fez o estudante se esmorecer, como se diz em Caicó. Formado há 2 anos, hoje servidor público e aluno do curso de mestrado em saúde coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN, Fernandes é apenas um exemplo dos milhares de jovens do interior do estado que se beneficiaram com o processo de interiorização da educação superior. De 2006 a 2016, o número de instituições de ensino desse perfil saiu das 21 para 28, entre públicas e privadas, conforme dados mais recentes do Censo da Educação Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. A UERN, na qual Anderson Fernandes se formou, abriu os cursos de odontologia e enfermagem em Caicó em 2006. A UERN tem papel crucial na interiorização do ensino superior. Ela foi pioneira na instalação de cursos da área de saúde no Seridó, destaca Álvaro Lima, diretor do campus da UERN em Caicó. Desde então, os alunos que antes migravam para outras cidades potiguares ou até mesmo para Paraíba passaram a permanecer em Caicó. Na mesma década, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, o IFRN, multiplicou por 10,5 o número de unidades instaladas no estado. Em 2006, eram apenas 2, uma em Natal e outra em Mossoró. Hoje, 21 institutos oportunizam a entrada de milhares de alunos no ensino médio, no técnico, na graduação e na pós-graduação. No âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o processo de interiorização do ensino superior remonta à década de 1970, com a abertura dos cursos de letras, administração, estudos sociais, pedagogia, história e engenharia de Minas em Caicó. Naquela época, os cursos eram ministrados num prédio cedido pela Diocese de Caicó. Anos depois, com a inauguração do Centro de Ensino Superior do Seridó, SERES, com 3 blocos de aulas no terreno de 10 hectares, ocorreu a ampliação do número de graduações e de professores e a expansão das atividades para a cidade vizinha, Currais Novos. No oeste do Rio Grande do Norte, a Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFERSA, iniciou um processo de expansão com transformação em Universidade Federal em 2005. Antes, funcionava como Escola Superior de Agricultura em Mossoró. Desde então, criou novos cursos e abriu 3 campi avançados em Angicos, Caraúbas e Pau dos Ferros. Na atualidade, a UFESA oferece 22 cursos de graduação e 24 de pós-graduação. A comunidade estudantil é de 10.345 alunos, somente nos cursos presenciais. A interiorização do ensino superior pode ser considerada o maior programa de inclusão do governo federal, na medida em que tem levado pesquisa, ensino e desenvolvimento a locais que antes estavam longe de grandes centros universitários. A UFERSA é um profícuo exemplo disso, declara o reitor José de Arimatea de Matos. Expandir a interiorização do ensino superior, principalmente nos cursos da área da saúde, deve ser uma meta prioritária da UFRN. Um dos objetivos da Escola Multicamp de Ciências Médicas é ter, em seu quadro, 86 docentes. Para isso, alguns desafios deverão ser vencidos. Um deles é o financeiro. Em comum, a UERN, a UFERSA e a UFRN sofrem com a falta de recursos. O custeio para o curso de medicina de Caicó, por exemplo, foi zerado em 2018. Por ano, de acordo com Jorge Dantas de Azevedo, a UFRN repassa 1,3 milhão para o pagamento de despesas básicas. O desafio deste ano será financiar o internato dos estudantes da primeira turma, iniciada em 2014, que migrarão para a prática acadêmica no Hospital Universitário Ana Bezerra, em Santa Cruz.
na UERN, o orçamento aprovado para este ano é 71 milhões menor que o previsto para 2017. Como nós podemos ver, esse texto foi veiculado em um blog, né, Tribuna do Nordeste, então há esse aspecto mais de noticiário, né, e como nós sabemos, tem como principal característica no texto jornalístico, né, a busca por uma neutralidade, né, por uma imparcialidade, apesar de, obviamente, a gente saber que não existe neutralidade nem imparcialidade naquilo que se diz. No entanto, nós não podemos negar que há essa imparcialidade, essa neutralidade como característica desse texto, né? E isso casa bem com um texto que se propõe a ser veiculado, né, em um blog aparentemente jornalístico, ok? Então vamos lá. Primeira questão. O propósito comunicativo principal do texto é, né? Então nós temos aqui uma questão que é muito recorrente no exame do Profiletras, né? Em quase todo exame cai uma questão versando sobre o propósito comunicativo do texto, a finalidade do texto, né? E por isso que é muito importante a gente analisar muito bem o texto, né, que foi lido, se deter em alguns detalhes que nos passam aqui informações importantes para responder às questões. Reparem que nas 4 alternativas nós temos aqui 2 verbos diferentes, né? Persuadir e informar. Ok? Se a gente tem aqui o verbo persuadir, nós podemos entender como um texto que busca persuadir, convencer alguém, né? E a sequência textual que tem como essa característica, né, de persuadir, né, é a sequência textual argumentativa. Então, o que a gente tem nesse tipo de questão, né, é basicamente tem como objetivo, né, verificar se o candidato identifica marcas de um texto argumentativo, marcas de um texto expositivo, marcas de um texto narrativo. E o que a gente tem nessas questões não é de forma clara, de forma explícita, né? Essa nomenclatura, né? Argumentativo, descritivo, narrativo, não. Nós temos aqui referências feitas a essa tipologia, mas de uma forma, digamos, camuflada, né? O que nós encontramos aqui nas alternativas A e D são alternativas que fazem referência a um texto argumentativo. Vejam só, persuadir, no caso da A, persuadir o leitor a assumir que a interiorização do ensino superior no Rio Grande do Norte é uma forma de transformar a vida do sertanejo. Então, o texto ele busca convencer o leitor, busca persuadir o leitor de que essa interiorização transforma a vida do sertanejo? Não. O objetivo prioritário desse texto, né, o propósito comunicativo do texto, não é convencer o leitor, né? Não há aqui essa tese de que a interiorização transforma a vida do sertanejo, ok? Então, o objetivo, o propósito comunicativo desse texto não é convencer o leitor. O que nós temos aqui é uma exposição de dados, né? Nós temos fatos também, né, referentes ao FESA, ao FRN, ao UERN, né? Ou seja, nós temos aqui informações, trechos, estruturas, né, tipicamente de textos expositivos, né, que é uma característica, né, de um texto jornalístico, tá bom?
Então, a gente já pode descartar aqui as opções A e D, né? O objetivo desse texto não é convencer o leitor. No caso da opção D, nós temos persuadir o leitor, assumir que a diminuição dos recursos destinados ao ensino superior no Rio Grande do Norte pode causar prejuízos à vida do sertanejo. Também nós não temos aqui esse propósito comunicativo, né? É óbvio que quando a gente faz a leitura de um texto como esse, nós podemos pensar, né, que, de fato, a diminuição dos recursos pode prejudicar a vida do sertanejo, né? A gente pode imaginar isso, mas isso não está de forma clara no texto, ok? A gente não pode negar que há possibilidade de haver interpretações variadas de um texto como esse. No entanto, o propósito comunicativo dele não é esse, tá bom? A gente pode ter interpretações que fogem do que está aqui. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, porque geralmente a gente acaba marcando uma opção falsa, né? Tomando por base aquilo que a gente acha, né? E não aquilo que está de forma clara no texto. Então, esse texto, claramente, ele busca informar o leitor, né? Agora, se o objetivo é informar o leitor, nós temos aqui duas opções. Informar o leitor sobre as transformações ocorridas no sertão do Rio Grande do Norte, em decorrência da interiorização do ensino superior, ou informar o leitor acerca da expansão e da diversificação do ensino superior no Brasil e, em especial, no sertão do Rio Grande do Norte. Então, vejam só, na opção B, nós temos aqui um campo mais específico que diz respeito ao Rio Grande do Norte. Na opção C, nós temos aqui algo mais amplo, né? Expansão e diversificação do ensino superior no Brasil. Quando a gente analisa o texto como todo, né, nós não temos essas informações que nos levam, né, a dizer que esse texto aborda a expansão e a diversificação do ensino superior no Brasil. Ele é bem específico, né? Rio Grande do Norte. Talvez a referência feita a instituições variadas, como a UERN, a UFESA, a UFRN, né, o Instituto Federal, né, isso pode fazer com que o leitor pense que o texto está abordando instituições de estados diferentes, mas, na verdade, todas estas instituições estão localizadas no Rio Grande do Norte, tá bom? Por isso que a opção correta da primeira questão é a opção B de bola.